Oi, amados. Estou aqui de novo no segundo vídeo. Hoje, dia 28 de janeiro de 2019. E eu gravei o primeiro vídeo, né, que é Romanos 1 e 2. Agora vamos para Romanos 3 e 4. Mas aí, voltando assim, para não perder o foco, eu vou ler aqui Romanos 2, do 29, que é o último versículo desse capítulo, para a gente continuar, para vocês entenderem, tá? Que aí é a continuação, tá ok? A gente não repare não, tá? Tem um vizinho aqui que ele tá aqui, tem um monte de cachorro, hoje começa a latir. Já interrompi um vídeo por causa disso, mas eu vou continuar porque senão não dá, né? A obra não pode parar, tá? Então aqui, ó. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Ou seja, eu tô falando que no interior, né? No seu ser, né? É circuncisão. Aqui é do coração, ou seja, circuncisão no entendimento agora, não é mais no físico, né? No espírito, né? Ele está dizendo aqui, veja, porém, judeu é aquele que é interiormente e circuncisão. Aqui é do coração. Então, olha só, porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão aqui é do coração, no espírito, ou seja, no entendimento. Não segundo a lei, e cujo louvor não procede dos homens, mas de arro. Ou seja, não segundo a letra lei, né? A letra é lei. Então, vamos lá, capítulo 3, tá? Qual é, pois, a vontade do judeu? Gente, vou ler judeu porque realmente fica, né? Mas essa palavra aqui é blasfemada, mas vou ler judeu, tá? Qual é, pois, a vontade do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muito sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados aos oráculos de Arro, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Arro? Então, é isso que eu falei no primeiro vídeo, que mesmo a pessoa não crendo, Arro é fiel com todos, ele não faz acepção de pessoas, ele é fiel com todos, tanto crendo nele como não é? Então, de maneira nenhuma, seja Yahweh verdadeiro e mentiroso todo homem segundo está escrito, para seres justificado nas suas palavras e vês a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Yahweh, que diremos? Porventura, será Yahweh injusto por aplicar sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Yahweh o mundo? E, se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Yahweh para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Entendeu, amados? Aqui ele está falando o seguinte, que Yahweh, ele é justo com todos. Ele é fiel a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Mas a pessoa que vai escolher. Ou a pessoa vai escolher no caminho da luz ou no caminho das trevas. Ou a pessoa escolhe a lei ou a pessoa escolhe a benevolência de Yahweh, o Espírito. Ou a pessoa escolhe a justiça ou a pessoa escolhe a injustiça. Não tem, assim, outro caminho a seguir. É isso que ele está falando. E Yahweh, ele é fiel com todos, porque ele não faz acepção de pessoas. Só que basta a gente escolher o caminho que a gente quer. Verso 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque Yahweh. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura.
São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de arro diante de seus olhos. Amados, aqui ele está falando o seguinte: todos nós pecamos, todos nós somos frutos de pecado, porque nós estamos nesse corpo terrônico, esse corpo de morte. Então, nós não somos justificados por obras, nós não somos justificados por lei, tá? Praticar a lei. O que nos diferencia é quando nós andamos no Espírito. É isso que está dizendo aqui. Que não é por lei, sabe? Porque todos nós pecamos. Todos nós somos condenados. Todos nós. Entende? Então aqui, ó, verso 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Yahweh, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Entende, amados? Olha, veja, não é pela lei que nós seremos justificados. Nós somos justificados pela fé em Yahweh, pela fé no sacrifício, pela fé em Yahushua. É que nós somos justificados. E o que é ser justificado pela fé? É você ser justificado na fé de Yahushua, é você crer nele. É você crer no Espírito, no entendimento, não na lei. Porque aquele que crê na lei, que anda na lei, está debaixo da lei, debaixo da maldição. Então, quando nós passamos a crer em Yahushua, a crer no Espírito, no entendimento, andar no entendimento, no caminho de Yahushua, a gente passa a andar na bênção, não na maldição. Entendeu? Porque pela obra da lei, nós não seremos justificados. Pelo contrário, porque através da lei é que nós conhecemos o pecado. Né? Se a lei diz, não matarás, a pessoa matou. Por que a pessoa matou? Porque a pessoa viu na lei está, não matarás. Então, se a pessoa matou, é porque estava na lei, não matarás. Se a pessoa não soubesse a lei, a pessoa não iria saber que matar faz parte, não matarás, faz parte da lei, de não matar. Agora, quando nós andamos no Espírito, no entendimento, nós não precisamos dessas obras da lei dizer o que nós devemos fazer ou não, porque o próprio Espírito nos guia a todo entendimento, a toda a vontade do Pai. Não precisa da gente saber na lei que a gente que não é para matar. Nós naturalmente nós não vamos matar porque nós estamos no Espírito, nós estamos andando no caminho de Yahushua, Yahushua amou, então nós vamos amar. Porque se a gente anda com uma pessoa, por exemplo, amados, deixa eu dar aqui um exemplo para vocês antes da gente continuar. Vamos supor, um adolescente, ele anda com uma pessoa que está assim, viciada, né? A pessoa vai, usou cocaína, ficou drogada, ficou viciada e tal. A pessoa está andando com ela. Aí ela vai, oferece a droga pro amigo. O amigo está de amizade, né? Andando junto. Quando está andando junto, muito difícil não aceitar, mas a maioria aceita. Por quê? Porque estão andando junto, em conformidade. Da mesma forma como nós andamos em conformidade com Yahushua, quando nós andamos no entendimento de Yahushua, no caminho de Yahushua, a gente passa a andar como ele. O que o apóstolo Shaul disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Yahushua. Então, quando a gente anda em Yahushua, nós passamos a imitar a Yahushua, nós passamos a andar de conformidade com o caráter de Yahushua. E o caráter de Yahushua é amor. Então, não tem como a gente não ter amor, a gente não andar em amor se a gente anda nele. Não tem, é impossível a gente andar em Yahushua, que é amor, e a gente não demonstrar o amor. Então, como a gente demonstra o amor, não há necessidade da lei dizer não matarás, porque a gente não vai matar por natureza. Por quê? Porque o amor não mata. Estão entendendo, amados? Verso 21 do capítulo 3. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Yahweh,
testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Yahweh mediante a fé em Yahushua, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Yahweh. Ou seja, não há distinção. Aqueles que entenderem que é no entendimento, que não é mais na lei, e for para Yahushua, não há distinção. Entende? Acabou. É mediante a fé em Yahushua. Para todos. Aqui está para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, amados. É crer no Espírito, é crer no entendimento, não é mais lei. A lei mata, a lei é maldição. Entende? A benevolência não. A benevolência é liberdade, a lei é escravidão. Então vamos lá, verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua benevolência, mediante a redenção que há em Yahushua. Veja, você andando no Espírito, isso é andar no Espírito, não é mais lei, não é mais físico, não é mais carnal, olhos carnais, mas são olhos espirituais. A quem Yahweh propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça por ter Yahweh, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Yahushua. Entende? É ter fé nele. Quando você tem fé nele, todos os seus pecados que você cometeu antes, e você se arrepender e andar em espírito e andar nele, na fé, entendeu? Ele esquece. Acabou. É vida nova. É novidade de vida. É novidade de atitude, de caráter. Entende? Não é mais físico, não é mais lei, mas é no entendimento, no espírito. Então aqui, vamos lá. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Yahushua. Verso 27. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Entende? Por exemplo, o homem é justificado pela fé, independentemente se a pessoa pratica a lei ou não, a pessoa é justificada pela fé. Porém, a pessoa tem que entender o seguinte: se a pessoa praticar a lei, veja bem, gente, porque o negócio é o seguinte, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês aqui, tá? A lei, ela diz, né, são 613 preceitos, e nesses preceitos diz: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, entendeu? Isso faz parte da lei, tá? Porém, aqui o que está dizendo é aqui, ó, concluindo, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seja, se o homem, ele crê, a pessoa crê em Yahushua e anda no entendimento, ele vai ser justificado pela fé, independentemente da obra da lei. Por quê? Porque quando a pessoa anda no Espírito, ela automaticamente vai seguir a lei referente ao que ele está pedindo, não uma lei física, mas uma lei no entendimento. E essa lei no entendimento também abrange partes da lei mosaica. Por exemplo, a lei de não matarás, entendeu? A lei de não furtarás, não dirás falso testemunho. Isso tudo faz parte da lei, mas que quando você anda no entendimento do Espírito, você vai cumprir essa parte da lei, que é no entendimento. Não é físico, mas é no entendimento. Você automaticamente vai cumprir essa parte da lei, porque você vai estar no verdadeiro amor, que é o amor de Yahweh. Certo? Então é por isso que ele está falando isso aqui. Veja, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Por quê? Porque quando ele crê em Yahushua, anda no Espírito, ele, independentemente da lei, porque ele não vai obedecer a lei por ser lei.
no físico, mas ele vai obedecer a Yahushua. Não é obedecer à lei, mas é obedecer a Yahushua. Então isso é que justifica ele, é a fé em Yahushua, não a fé na lei física, nessa obra da lei que é dízimo, oferta, jejum, ir a templo, isso tudo faz parte da lei, entendeu? Só que hoje é no entendimento, é no espírito. Tá? Então vamos lá, verso 29. É porventura Yahweh somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Yahweh é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Ou seja, aquele que foi circuncidado, que é judeu, que ele foi circuncidado, e ele crê em Yahushua, né? Ele vai ser justificado. E aquele também que não crê, que não é circuncidado, e que é gentio, que não é circuncidado fisicamente, mas crê, também vai ser justificado. Entende? É isso que ele está falando aqui, porque nessa época aqui tinha ainda os judeus, que ele deixou os judeus, ele foi pregar para os gentios, né? Isso aqui ele está falando para os gentios, Roma é gentio. Né? Então ele falou isso, que teve os judeus que eram circuncidados. Então ele está falando, tanto que foi circuncidado, que crê, tá? Que crê em Yahushua, quanto aqueles que não foram circuncidados fisicamente, mas crê. Porque a circuncisão agora não é mais no físico, mas é no entendimento. Então aqui, ó, visto que Yahweh é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso, ou seja, tanto o que foi circuncidado quanto o não circuncisado fisicamente, mas os dois sendo no espírito, no entendimento. Entende? Aquele que foi circuncidado fisicamente, mas reconheceu o Yahushua, que é no entendimento, e seguiu no entendimento, é isso que ele está falando aqui, entendeu? Vai ser justificado mediante a fé. Verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Yahweh. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Yahweh, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Yahweh atribui justiça, independentemente de obras. Aqui ele está falando que não é a obra que vai salvar, não é a obra da lei, porque a obra da lei é letra, mas é a obra mediante no entendimento, no espírito. É a obra de você crer no espírito, é você crer em Yahushua, você seguir Yahushua. É isso que ele está falando aqui. Tá? Verso 6 do capítulo 4. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Yahweh atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão por justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim enquanto incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão,
isto é, daqueles que são apenas circuncisos, mas daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Aqui, amados, está falando o seguinte: Abraão, ele era hebreu, então ele foi circuncidado. Só que nós também somos filhos de Abraão, pela fé, né? Porque ele teve assim, foi a promessa, né, que Yahweh deu para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e te mostrarei uma terra, e ele teria uma grande descendência e tal, né, e que era para ele contar as areias da praia do mar, ou as estrelas do céu, que seria grande a descendência dele. Só que ele era circuncidado, mas ele cria em Yahweh, e ele foi salvo não porque ele era circuncidado no físico, mas porque ele era circuncidado no entendimento do Pai. E assim, aqueles que não são circuncidados no físico, na lei, mas que passam a ser circuncidados no entendimento, também são justificados. É isso que ele está dizendo aqui. Então vamos lá. Verso 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Ó, tá vendo? A justiça da fé não é mediante a lei. Acabou a lei, amados. Agora é fé, é benevolência do Pai. Só que o erro dos líderes religiosos, amados, é colocar as cartas de Paulo, como até mesmo o apóstolo Pedro falou no último capítulo da carta de Pedro, segunda carta de Pedro, ele diz isso, que eles colocaram a carta de Paulo como obras físicas. Entende? Então, quer dizer, a gente tem que ler a Escritura de maneira espiritual, não de uma maneira religiosa. Porque se a gente lê de uma maneira religiosa e estiver contaminado, a pessoa vai entender tudo no físico. Então a pessoa precisa se descontaminar da religiosidade, da mentira da religião, e ler. Que quando a pessoa lê sem o jugo da religião, a pessoa entende no espírito. Entende? Então aqui, ó, verso 14. Então vou voltar aqui de novo no verso 13. Veja, do capítulo 4. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Olha o que ele está falando, amados. Se os da lei que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Olha isso. Então não é lei. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Por que não há transgressão onde não há lei? Porque você vai andar no entendimento de Yahushua, ele é amor. Então você vai andar nele, então você não vai transgredir. Andar no espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Quando a pessoa anda no espírito, ela não satisfaz a concupiscência da carne. Por quê? Porque ela está no espírito. Ou seja, não satisfazer da concupiscência da carne, não satisfazer do físico, é tudo no entendimento. Então a tua carne, ela fica mortificada, porque você anda no espírito. O espírito vivifica, o espírito é vida, e a carne, ela fica morta. Entende? Vamos lá. Verso 15. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, segundo a benevolência, né, amados? A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Abraão é pai de todos nós, tanto aqueles que seguem a lei, quanto aqueles que não seguem a lei. Abraão é pai de todos. Isso é a promessa. Foi a promessa que Yahweh prometeu para ele e cumpriu. Né?
Como está escrito, verso 17: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Iarro que vivifica os mortos e chama a existência das coisas que não existem. Veja, amados, Iarro que vivifica os mortos. O que é isso? São aqueles que estão mortos na religião, no engano, e que estão na lei, na letra que é morta. E aí, quando entende o Espírito e vai para o Espírito, ele é vivificado no entendimento. É isso que está dizendo aqui, amados. Claramente, quando a gente começa a ler essa carta, a escritura, no sentido espiritual e não no sentido físico de religiosidade, você começa a entender. O Espírito traz assim, de uma forma espetacular. Olha isso. Cadê? Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Iarro que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Iarro. Olha isso, não duvidou por incredulidade, ou seja, ele creu, ele não duvidou. Olha só que fantástico, amado, ele creu, ele não teve dúvida por incredulidade, ou seja, ele não teve dúvida, ele não duvidou por incredulidade, ou seja, ele creu, ele não foi incrédulo, ele creu. Não duvidou por incredulidade da promessa de Iarro, mas pela fé se fortaleceu, dando louvor a Iarro. Vou botar aqui, mudar glória para louvor, tá? Dando louvor a Iarro, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Olha isso é fé, amados, e a fé no Espírito. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Yahushua, nosso Salvador, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Olha isso, que maravilha, amados, que maravilha quando a gente lê no entendimento do Espírito. Nossa, é fantástico, gente, que coisa mais linda, mas assim, nossa, maravilhoso isso, amados, maravilhoso quando a gente entende, sabe, quando a gente não está mais nessa visão cega da igreja, da religião, né, amados? Olha, para vocês verem aqui, eu queria ver aqui, cadê? Vou ler aqui para vocês aqui, 2 Pedro, o que eu quis dizer quando a gente lê a Escritura. A gente precisa ler mesmo no entendimento de Iarro, que ele nos guia no Espírito. A Escritura ele nos guia a ler no entendimento, a gente passa a entender no Espírito, tá? Então, olha o que o apóstolo Pedro, na 2ª carta de Pedro, no versículo 14, diz: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Sabedoria que lhe foi dada ao apóstolo Shaul. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Olha isso, os ignorantes e os instáveis deturpam por quê? Porque estão na lei, eles pegam as cartas de Paulo, né, do apóstolo Shaul, e coloca tudo no físico, para templo, para ter atos religiosos, e sendo que não tem nada de religião. E a Yahushua nos libertou da escravidão da religião, certo?
Então vamos lá aqui, ó. Verso 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos de como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaia da vossa própria firmeza. Olha isso, amado. Antes, crescer no conhecimento, crescer na benevolência, aqui está grato, mas vou ler benevolência, tá? Antes, crescer na benevolência e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Yahushua. A Ele seja o louvor, tanto agora como no dia eterno. Olha que maravilha, amados, quando nós lemos, sabe, no entendimento do Espírito. Olha, fica assim, nossa, eu tô assim com o meu ser assim, rejubilante, sabe, rejubilante de ver como o nosso Yahweh é maravilhoso, amados, de nos mostrar no entendimento do Espírito, não mais físico, não mais cargo de religião, não mais escravidão, mas liberdade em Yahushua. Vai ser fantástico. Amados, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até mais tarde, quando eu vou gravar o vídeo de Romanos 5 e 6, tá? Fiquem na paz. Um abraço.